Fala, galera que vai fazer o concurso para o FRJ amanhã, domingão, dia 22. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é fazer aquela revisão de véspera com questões exclusivamente da PR4, banca que sucede a NCE aí na realização dos concursos da UFRJ. Vamos lá, galera, vamos cair dentro? Vamos. Olha comigo. Conteúdo programático aí, de uma maneira breve. Windows e Linux, Office e LibreOffice, pensando em edição de texto e planilha, Word, Writer, Excel e Calc, conceitos de internet, intranet e extranet, procedimentos associados à internet e intranet, noções de segurança da informação, IGOV e gestão de processos e documentos eletrônicos. Então, vamos cair dentro da informática. Vamos embora. Primeira questão, pessoal. Considere o seguinte trecho da planilha gerada na edição 2010. O que o examinador vai fazer? Copiar e colar. A PR4 adora esse papo de copiar e colar. Então, isso eu vou bater um pouquinho de maneira incisiva, né? Vou demandar mais um pouquinho de tempo em cima disso para lembrar. Galera, por padrão, sempre que a gente copia e cola uma fórmula, ela sofre um ajuste. O ajuste vai variar de acordo com a célula que ela será colada, né? De acordo com o deslocamento daquela célula. Então, só para facilitar a compreensão, olha comigo. Se, porventura, na célula C3 eu tenho uma fórmula A2 mais B1. Se eu copiar e colar essa fórmula para a célula D4, essa fórmula vai ter que ser ajustada. Eu quero colar aqui, ó, em D4. O que vai acontecer então? Quando eu copio para baixo, o número da linha aumenta. Vai ficar A3 mais B2. Quando eu copiar para a direita, a letra da coluna aumenta. Vai ficar B3 mais C2. Essa vai ser a fórmula colada. Agora, para não ter que ficar desenhando planilha na prova, você vai entender o seguinte. C3 é igual a A2 mais B1. Essa é a fórmula de origem. E a gente quer colar essa fórmula na célula D4. O que você vai fazer? Vai verificar o deslocamento aqui. De C para D, a gente andou quantas células? Uma. De 3 para 4, na verdade, de C para D, a gente andou uma coluna. De 3 para 4, a gente vai andar uma linha. Então, nesse exemplo, o C3 tem a fórmula 2 mais B1. Sai daí. Legal. Aonde é letra, vai somar 1, vai virar B. Aonde é número, coincidentemente, também vai somar 1. Então, vai virar 3. Letra vai somar 1, número vai somar 1. A fórmula de destino ficou sendo o quê? B3 mais C2. Agora, há situações onde o cálculo ele tem que ser feito fazendo referência a uma célula de forma absoluta. Ou seja, sem permitir o ajuste daquela célula. Aí entra o papo do cifrão. O cifrão ele congela uma referência para que, ao ser copiada, aquela referência não mude. Como é que funciona isso? Se eu colocar o cifrão na frente do C, eu estou congelando a coluna. Se eu colocar o cifrão na frente do 4, eu estou congelando a linha. Congelar é o mesmo que fixar. Se eu colocar na frente do C e na frente do 4, eu congelei a célula. Aí ela não vai mudar nada. Quando ela está totalmente congelada, ela é chamada de referência absoluta. Quando ela está parcialmente congelada, veja que ou ele congela a coluna ou ele congela a linha, a gente chama de referência mista. E quando ela não tem cifrão, quando ela não está congelada, ela é uma referência relativa. Então, pode cair uma questão na prova perguntando quais são os tipos de referência existentes.
relativa, absoluta e mista. Ok? Vamos lá para a questão. Aonde tem cifrão não pode variar. Aonde tem cifrão não pode variar. O que ele está fazendo aqui? A cifrão A, cifrão 2, mais C2, mais o máximo A de cifrão B, cifrão 2, até cifrão B, cifrão 7. Galera, quando copiar isso daqui para baixo, que é o objetivo da questão, ó, caso o conteúdo da célula D2 seja copiado para D3, D4, D5, D6 e D7. Ele quer copiar para baixo. O que vai acontecer? Ele vai preservar a referência absoluta, então vai ficar cifrão A, cifrão 2. Vai variar a referência relativa de C2, vai virar C3, porque está descendo uma linha, mais o máximo A da mesma referência, porque B2 e B7 são absolutas. Cifrão B, cifrão 2, 2 pontos, cifrão B, cifrão 7. Você vai observar que sempre vai ser A2 mais C, aí vai variando a linha, C2, C3, C4, C5, C6, C7, e sempre vai ser mais o máximo de B2 até B7. Professor, máximo ou máximo A? Bom, isso já é um detalhe para você entender a diferença, né? Existe a função máximo A? Existe. As funções média, mínimo, máximo, dentre outras, elas podem vir com Azinho no final. Aí fica média A, fica mínimo A, e como você vê na questão, máximo A. Qual é a diferença? Quando tem um Azinho a mais, é porque ela não vai ignorar as células de texto. Ela vai considerar as células de texto de alguma forma. Dá um exemplo. Vamos lá. Vou entrar aqui no Excel. O mais interessante do papo do A é você entender a média. A média eu acho que é o que pode cair na prova de forma significativa, né? É o que teria mais sentido para ser cobrado. Se eu colocar aqui, ó, 5, 7 e 3, vou colocar bola, 5, 7, 3 e bola. Ao calcular a média igual, toda a fórmula começa com sinal de igual. Se eu colocar a média de A1 até A4, ele vai ignorar a bola. Por quê? Porque é um texto, né? Então vai ficar 5 mais 7, 12, mais 3, 15, dividido por 3. Agora, quando eu acrescento A, ó, média A, A1, 2 pontos, A4. Aí, galera, ele não ignora a bola. Ele vai contar a bola. E aí a média vai ser dividido por 4. Ainda que a bola não some nada, né, vai 5 mais 7, 12. Com mais 3, 15. Vai continuar sendo 15. Mas na hora de dividir, a bola vai entrar na contagem. Pessoal, se a bola fosse uma célula vazia, aí não entraria na contagem. Continuaria sendo dividido por 3. Ele só deixa de desconsiderar as células que contêm algum tipo de texto. Valor lógico, texto. Ok? E com o papo do mínimo e o papo do máximo? Bom, no papo do máximo, assim, é difícil pensar numa diferença prática. No caso do mínimo, até é possível pensar. Por quê? Quando você coloca um texto, é como se ele assumisse o valor zero. Então, se eu colocar aqui igual a mínimo de mínimo da coluna A, pronto. Vou representar assim, A, 2 pontos A, o mínimo da coluna A. O mínimo da coluna A é 3. Quando eu uso a função mínima, ele desconsidera o quê? O texto. Já se eu colocar mínimo A e colocar a coluna A, ele vai me retornar zero. Por quê? É como se o texto representasse um zero.
Agora, se eu colocar aqui menos 5, aí ele passa a me mostrar menos 5. Então, no mínimo A ainda tem uma relevância. Mas no máximo A da coluna A. O máximo da coluna A é 7. Aqui eu inverti, né? Vamos colocar novamente da maneira que eu estava fazendo. O máximo da coluna A é 7. Agora, o máximo A da coluna A também vai ser 7. Ou seja, não vai impactar. Porque nesse caso o texto não vale 0. Então eu só teria um impacto se os números fossem negativos. Era a única hipótese, né, onde o texto valendo 0 seria o máximo. Entendi. Então, como todos os números aqui são positivos, usar o máximo ou o máximo A não vai fazer diferença. Eu acho que o maior impacto para esse Azinho adicional é na média. Na média pode vir a cair, vai ser uma questão inteligente. Por quê? Porque aí o texto passa a contar, né? Ele representa 0, não soma, mas conta. Né? Como um 0. É como 0 de fato. O texto vai assumir o valor 0. Ok? Aí na média, ele não vai impactar na soma, mas vai impactar na quantidade. No mínimo e no máximo, eles vão representar um 0. É como se a célula com texto representasse o 0. Ok? Agora, o que a gente vai observar? A primeira fórmula já tem o resultado aqui, 35. Por que é 35? Vamos ver. É 35 porque é A2, o A2 é 23, esse 23 está congelado, mais o C2, que nesse caso é 3, mais o máximo da coluna B. O maior número da coluna B, de B2 até B7, de B2 até B7. O maior número é o quê? É o 6. Não é isso? Então vai ser 23 mais 3, 26 mais 6. Tem alguma coisa errada. A2 mais C2. Opa, eu errei aqui. Ó. O C2 é 18. Não é 3, é 18. Então ficou 23 mais 18 mais o máximo da coluna B. Não é 18 também. Oh, meu Deus. Referência. C, coluna C, linha 2. C2 é 6. Tio Renato está ficando cego. 23 mais 6 mais 6, que é o máximo da coluna B. Então, 23 mais 6 mais 6, 23 mais 12, 35. Aí bateu aqui o resultado. Quando copiar para baixo, tudo vai ser 23 mais 23 mais 23 mais 23 mais. E tudo vai ser o quê? Mais alguma coisa, mais essa referência aqui está absoluta. Esse intervalo está com referência absoluta. Então, de B2 até B6, o máximo A sempre vai ser 6. Logo, é como se fosse o 29 mais a célula da linha correspondente na coluna C. Então, na segunda linha, o C2, que virou C3, passou a ser 18. Na terceira linha, 17. Na quarta linha, 19. E assim, ó, 16 e 12. Então, vai ficar 29 mais 18. 29 mais 18, 29, 39, 47. 46, 48, 45 e 29 mais 12, 41. O que eu fiz? Eu somei 29, porque é 23 e 6, isso não muda. 23 e 6, isso não muda. Por que não muda? Porque está congelado. E aí, 23 mais 18 mais 6, 29 mais 18, 47. Mais 17 é 1 a menos, 46. Mais 19 é 1 a mais, 48. Mais 16 é 1 a menos que o 17, 45. E mais 12, 41. Ah, entendi. Beleza.
Então, ó, 47, 46, 48, 51. Gabarito, letra E de eco. Galera, fala a verdade. Agora, tomara que caia esse Azinho no final, né? Caiu na Polícia Penal de Minas. Volta e meia pipoca em prova. Tomara que caia. O Azinho vai considerar o texto como valor zero. Beleza? Vamos para a próxima. O seguinte trecho da planilha eletrônica foi construído utilizando-se o Excel 2010 em português. Aí o que ele está fazendo? Novamente, ele está copiando e colando. O que mais tem é a questão da PR4 de Excel copiando e colando. Então vamos ver? Soma de B3, EB4, EB5, EB6 vezes 2, EB7. Mais a média de A3 até A7. Ele está copiando de C8 para onde? Não, ele está copiando de B8 para C8. Então ele vai copiar isso uma coluna para a direita. Vai ficar igual a soma. Aonde é B3 vai virar C3. Eu vou incrementar uma coluna. Ponto e vírgula. O cifrão B está congelado, então ele não pode variar. Ponto e vírgula C5. Ponto e vírgula C6 vezes 2. Ponto e vírgula cifrão B, cifrão 7. Isso vai ser somado à média de B3, 2 pontos, B7. Beleza? Vamos lá. C3, o que eu vou fazer agora? Substituir os valores. C3 vale 15. B4 vale 20. C5 vale 35. C6 vale 45 vezes 2, 90. B7 vale 50. Agora, a média de B3 até B7 vai ser a soma desses valores dividido pela quantidade. 10, 30, 60, 100, 150. 150 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Que é igual a 30. Então, vejamos. 15, 35, 70. 160, 210. 210 mais 30. Que é a média dos 150 dividido por 5. Isso vai dar 240. Gabaritozinho aí, o que? Letra B de bravo. Ah, não gosto de Excel. Que pena. Né? Que pena. Ah, vou ficar nervoso na véspera da prova. Se você não sabe nada de Excel, relaxa, porque na véspera da prova não vai conseguir aprender tudo. Mas tenta, né? Se esforça um pouquinho para, se cair uma questão fácil, você não deixar em branco. O que seria uma questão fácil? Assinale a alternativa que apresenta os tipos de referência. Relativa, absoluta e mista. Quando que a referência é absoluta? Quando ela tem cifrão na frente da letra, na frente do número. Quando ela está cheia de cifrão, que ela está congelada. Então, essas seriam alternativas fáceis, que você não pode deixar para trás. Vamos que vamos. Mas eu estou entendendo tudo, então eu vou arrebentar amanhã. Isso aí. A célula B7 tem essa fórmula aqui, ó. Igual máximo de B2 até B6 menos o continuum de B2 até B6. Vamos lá. B7 vai ser copiado para a célula C7. Então vai ficar igual ao máximo. O que ele fez aqui? Ele aumentou uma coluna. Quando eu aumentar uma coluna, vai ser o máximo de C2 até C6, menos a quantidade de números, que é o continuum, de C2 até C6. O máximo de C2 até C6 é 12. Então, o máximo é 12 menos a quantidade de números. Eu tenho 5 células, mas só 3 são números. Menos 3 é igual a 9. Gabarito aí, letra D de delta. Ok? A gente copiou e colou de B7 para C7. Então, aonde era B virou C na fórmula. C2 até C6, C2 até C6. Olhando a coluna C, o maior número é 12, menos a quantidade de números, que são 3. 12 menos 3, 9. Gabarito, letra D de delta. Mais uma. Considere que numa planilha do Excel 2010,
No Excel, qualquer versão, né? A verdade é que isso não vai sofrer mudança, variação. A gente tem a seguinte fórmula na célula C1. Galera, olha que questão dada. Tomara que caia. Por quê? Porque está tudo congelado. Aqui, as duas referências são absolutas. Logo, você pode copiar para qualquer lugar que não vai mudar nada. Não? Não, meu filho, está tudo congelado. O gabarito aí é o quê? Letra C. Onde tem cifrão, não pode mudar. Não pode deixar de ter o cifrão. Não tem sentido esse sinal de maior aqui, é sinal de mais. Agora, é A1 mais B1. Não pode ser A2 mais B2. Ainda que ele tenha aumentado a linha está congelada. E ele nem aumentou a linha, né? Ou aumentou de C1 para C2. Então, há quem pudesse imaginar que vai ficar letra A. Ficaria letra A se não tivesse congelado. Ou seja, a letra A seria a resposta se a fórmula original fosse A2 mais B2. Ou melhor, A1 mais B1, né? Para que originalmente ela virasse A2 mais B2. Se não tivesse cifrão, a resposta também não poderia ter cifrão. Isso é uma premissa. Onde tem cifrão, o cifrão vai ter que continuar no mesmo lugar na resposta. Só que como ele congela o A e congela o 1, isso não pode variar. Daí o gabarito é o quê? Letra C. Essa questão é maravilhosa. Ele poderia copiar C1 para qualquer outra célula que a resposta seria a mesma, tendo em vista que as referências são absolutas. Estou entendendo. Vamos que vamos, pessoal. Vamos saindo um pouquinho desse papo de planilhas eletrônicas e vamos entrando aí em processadores de texto. Para poder deixar a galera mais feliz, né? Senão o pessoal vai saindo aí da aula e tudo. Mas não sai não, cara. Não sai não. Persevera. Vai valer a pena. Vai valer a pena ser servidor do UFRJ, ser servidor federal. Dependendo de onde caia, vai trabalhar 6 horas por dia. É sério? Dependendo. Se tiver atendimento ao público. Não está escrito isso no edital. Eu estou comentando com vocês. Tem as suas vantagens, né? Tem as suas vantagens em trabalhar numa instituição de ensino superior federal. Com base nessa imagem, a SNAI é a alternativa composta pelos atalhos utilizados para formatar, respectivamente, a primeira linha do texto principal em negrito. A primeira linha do texto em negrito. Aonde que ele está? No Word ou no Writer? A imagem mostra, observem aí, a imagem mostra que ele está no LibreOffice Writer. Então, os atalhos do Writer são todos em inglês. Quando ele fala negrito, negrito em inglês é bold. Daí o atalho não vai ser igual ao do Word. Não é Ctrl N. Ctrl N é em português negrito. Mas no Writer é B de bold. Eu achava que era black. O que importa é que tu vai acertar, né, meu filho? Agora, o segundo parágrafo justificado. Até aí, já mudou. O E é centralizado, tanto no Word quanto no Writer. Então, o gabarito é letra A. Por que o sublinhado é Ctrl U? Underline. Lembra daquela teclinha? Underline, que tem uma linha embaixo? É o sublinhado, a linha embaixo. E para salvar, vai ser o Ctrl S de save, e salvar como é Ctrl Shift S. Ainda que você não soubesse salvar como, você já mata a questão logo nos dois primeiros atalhos, né? Então, o que eu tenho para acrescentar aí é você lembrar na prova que os atalhos do Word são em português, os atalhos do Writer são em inglês, a lógica muda. Então, se o examinador perguntar qual atalho para selecionar tudo no Word, tudo no Word é Ctrl T de tudo, tudo no Writer é Ctrl A de all. Então, há atalhos, obviamente, que são comuns, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl Z, isso não muda. Mas há atalhos que são diferentes. Ctrl A no Word é abrir. No Writer eu acabei de citar que é selecionar tudo. O Ctrl B no Word é salvar, B de boia. No Writer é negrito. Então, cuidado. Lógica do Word, português. Lógica do Writer, inglês. Ok? Voltando. No Microsoft Word 2007, os recursos que permitem inserir informações que serão repetidas em todas as páginas do documento. Galera, no edital de vocês não cai PowerPoint Impress. E eu só quero mostrar
Observem que todos os nossos slides, ó, têm uma parte comum em cima, não é? Se eu fizesse uma analogia com o próprio editor de texto, o Word ou Writer, é como se isso fosse um cabeçalho. É um texto padrão que aparece em todas as páginas. É comum a gente ter no rodapé o número da página, é possível que tenha o nome da empresa, o capítulo, ou em cima ou embaixo. O cabeçalho é sempre em cima, o rodapé é sempre embaixo. Isso não tem como errar, né? Porque senão, olha o psicotécnico. Não tem. Então, o cabeçalho é sempre em cima, o rodapé é sempre embaixo. Esse é um texto padrão que vai aparecer em todas as páginas daquela seção. Como é que é? É possível que um documento seja dividido em seções. E aí, seções diferentes podem ter cabeçalhos e rodapés diferentes ou qualquer outra configuração diferente. O nome seção sugere seção, segmento, pedaço, né? Seção. Agora, quando ele coloca aqui, repetido em todas as páginas do documento, ele está generalizando, porque se eu não tiver a quebra de seção, de fato ele vai colocar em todas as páginas. Há comandos para não colocar na primeira página, por exemplo, para que a capa não tenha cabeçalho e rodapé. Por quê? Porque é muito comum um livro, um trabalho, não ter realmente a capa com padrão. A capa ela tende a ser diferente. Então eu posso colocar o cabeçalho e o rodapé diferente na primeira página. Ou eu posso trabalhar com seções. Mas esse assunto aí, se ele se repetir, se o enunciado se repete, gente, o texto padrão para aparecer em todas as páginas é o cabeçalho e o rodapé. Legal? Professor, e se o examinador falasse de um texto fantasma? Ah, meu filho, texto fantasma é marca d'água. Como é? Texto fantasma é o que pode aparecer atrás do texto. Aí o nome muda, é marca d'água. Beleza? Existe esse recurso também. E aí a marca d'água também tende a aparecer, assim como o cabeçalho e o rodapé, em todas as páginas do documento ou da seção. Legal. Continuando. Agora a gente vai pegar uma questão que, inclusive, em 2015 foi anulada, mas por um motivo fútil. Eu preciso que vocês observem o que aconteceu com esse texto. Deixe-me abrir o Word para mostrar para vocês. Está carregando. Não preciso mais do Excel. Vou fechar o Excel. Agora, olha só, gente. Vou digitar aqui. Renato da Costa. Plural de campus é camp. O que tem a ver? Sei lá, pensei nisso agora. Você sabe disso, né? Então, lá no campus, ninguém fala campus no plural, é camp. Mas vamos voltar. Pessoal, aqui eu vou colocar o efeito que está na questão. E embaixo eu vou colocar outro efeito. Eu estou querendo saber os 3 efeitos. Vocês conseguem distinguir? Na primeira linha, existem letras maiúsculas e minúsculas. Na segunda linha foi aplicado à primeira linha o efeito versalete. Qual é a característica do versalete? Qual é a característica do versalete? Todas as letras estão com a caixa alta, mas a gente diferencia a maiúscula da minúscula pelo tamanho. Como é que é? Renato da Costa, o R e o C estão maiúsculos na segunda linha. Essa linha está com efeito versalete. Versalete é o nome desse efeito. E na terceira linha, todas estão maiúsculas. Vejam que eu não consigo diferenciar. Todas estão maiúsculas. Então eu tenho normal, versalete e todas em maiúsculo. Nessa questão, se vocês observarem, valente e matar. Olha como é que está esse E embaixo. EAD. Olha como é que está o EAD embaixo. O A, ele ficou com a caixa alta. Só que ele está menor do que o E e do que o D. Então esse efeito é chamado versalete. O gabarito é letra B. Muita gente marcou letra maiúscula. E aí perdeu o ponto, ficou triste. Entraram com recurso porque versalete é no singular. Fala sério. Eu jamais anularia versalete, versalete.
Abstrai. Ninguém errou, de fato, por causa do S. Mas o examinador foi bonzinho. Anulou a questão. Por isso, é possível que vocês não conheçam a questão. Mas se você vir na prova novamente, não tenha dúvida. Esse tipo de efeito é chamado versalete. Entendi. Vamos cair dentro agora das questõezinhas de Windows. Essa banca ela tem uma característica de cobrar mapeamento. Muita gente nunca ouviu falar nessa palavra mapear. A gente mapeia quando a gente trabalha no Windows em uma rede. A gente tem uma unidade de rede. Então, vamos passo a passo aqui. Primeiro, vamos entender o conceito de caminho no Windows. O caminho no Windows se dá através de uma pasta raiz. Qual é a pasta raiz? A dois pontos, B dois pontos, C dois pontos. A e B representam disquete. C sempre vai representar disco rígido. Do D em diante, pode ser qualquer coisa. Pode ser um pendrive, um cartão de memória, um drive de CD, um segundo disco rígido. Então, eu vou começar colocando aqui C dois pontos. Dentro do C dois pontos, a gente vai ter pastas. Aí, para separar as pastas, a gente usa o contrabarra. C dois pontos, contrabarra, usuários, contrabarra, Renato, contrabarra, documentos, contrabarra, aula.doc. Aqui, a gente tem um caminho. C dois pontos, contrabarra, usuários, contrabarra, Renato, contrabarra, documentos, contrabarra, aula.doc. Um caminho. Legal. Agora, olha só. É possível que eu pegue esse disco, ou até mesmo essa pasta, porque eu posso compartilhar um disco ou uma pasta. Só não posso compartilhar um arquivo. Eu tenho que compartilhar a pasta e aí a pessoa vai acessar os arquivos que estão dentro da pasta. Então, é possível compartilhar discos, é possível compartilhar pastas. Quando você compartilha, você dá o nome que você quer. Então, imaginem que eu vou chamar esse compartilhamento de HD. Aí você vai acessar o HD da pasta, cuja máquina é chamada de comp Renato. Se uma outra máquina, aqui o C é um disco local, mas se outra máquina, presta atenção, outra máquina quiser acessar esse disco local do C que está compartilhado na máquina comp Renato, ela vai colocar o seguinte, contrabarra, máquina, contrabarra, compartilhamento. Então, sempre que eu quiser acessar outro computador, eu vou colocar contrabarra, o nome do computador, que vai ser comp Renato, contrabarra, HD. Agora, você imagina, toda vez que você quiser abrir um arquivo, você tem que chegar aqui e colocar arquivo, abrir. Aí, como não aparece o caminho, você tem que começar a digitar aqui. Aonde? Contrabarra, o nome do computador, contrabarra, o nome do compartilhamento. Que droga, toda vez tem que digitar isso. Então, para não ter que digitar isso toda vez, você pode mapear uma unidade de rede usando o próprio explorador de arquivos. Desde que você esteja no ambiente de rede, você consegue mapear, né? Quando você mapeia uma unidade de rede, você cria uma letra diferente, tipo Z da vida, tipo um T da vida. Você pode escolher a letra que não está em uso e associar o disco da outra máquina. Então, mapear é criar uma letra na minha máquina que funciona como um link para um disco de outra máquina. Isso é chamado de mapeamento. É como se fosse um atalho de disco. O mapeamento faz com que o usuário, na hora de salvar, ele escolha lá C, D, E, e aí o disco que é de outro computador vai ser acessado como se fosse um disco local. Isso facilita a vida para o usuário, né? Torna o uso da rede mais fácil, mais amigável. É bem legal o mapeamento. Só é difícil de ver em prova. É difícil de ver em prova. Então vejam. O enunciado coloca assim:
Gustavo salvou esse ofício com o nome OF24.adt em um subdiretório chamado ofícios, que está contido no diretório documentos. Subdiretório ofício dentro do diretório documentos. Esse, por sua vez, está acessível por uma unidade mapeada ao local do servidor de arquivos gerenciado pela equipe de dados corporativos. Assinale a alternativa que indica o caminho correto do arquivo salvo. E aí, o que você acha? Bom, se o arquivo está numa unidade mapeada, não está no disco local. A gente não pode ter dois pontos, barra, barra, contra barra, contra barra. Contra barra não, gente. É uma única contrabarra. É uma única contrabarra. Então a letra C e a letra E, elas já eram horrorosas logo de cara. Aonde a gente tem barra barra é lá na internet, que você coloca lá http barra barra. Isso não tem nada a ver com C contra barra. E C contra barra eu uso onde? No Windows. Esse papo de barra barra, que não é nem contra barra, eu só estou tentando imaginar como que o candidato cai nessa, né? O candidato cai porque confunde com a internet. Mas isso não é a internet, isso é o Windows. Como é que eu sei que é o Windows? Porque o assunto unidade mapeada é do Windows. Essa representação de disco com letra é exclusiva do Windows. No Linux não é assim. Entendi. Agora, a dúvida vai ficar entre A e a B. De fato, poderia ser a A e a B. Se não tivesse esse detalhe na extensão. O nome do arquivo é of24.adt. O nome do arquivo não pode mudar, não pode virar uma planilha. Então o gabarito é o quê? Letra B. Ah, pessoal, essa aí a maioria não conseguiu fazer. Tomara que caia. Oba. Agora, outras questões de Windows previsíveis. Questões que contenham o atalho de teclado com a tecla Windows, a tecla WinKey. Quando ele coloca esse logotipo do Windows, essa tecla pode ser chamada de tecla Windows ou WinKey, que é tecla Windows. O Windows L é um atalho para quê? O Windows L. O Windows L é de lock. Lock é para bloquear o computador. Gabarito, letra E. O seu lock não é travar, fechar? É, meu filho, mas quando o computador trava, é porque deu defeito. Então não se usa o termo travar, se usa o termo bloquear. Entendi. Vamos lá. O computador é desligado? Pode ser com Alt F4, por exemplo. Alt F4 é um comando para fechar, 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 fechar. Janela ativa e fechada? Pode ser um Alt F4 também. O computador é reiniciado? O reiniciar pode se dar, por exemplo, a partir de um Ctrl Alt Del. O suspender, hibernar, isso pode se dar a partir do botão iniciar. Aí não é tecla, né? Botão iniciar. Dentro da opção de desligar, a gente tem subitens, como a suspensão, a hibernação, que são diferentes. Bom, mas o que interessa hoje na véspera da prova é o atalho. Decorem o atalho. E aí não vai decorar só o atalho do Windows L, não. Vai decorar os atalhos do Windows que são importantes. Vamos ver? Quais são os atalhos mais importantes? Vamos ver se a gente consegue colocar aí. O Windows. Só os mais importantes. Não tem o intuito de esgotar, não. Tá bom, pessoal. D é de desktop. Desktop é a mesma coisa que a área de trabalho. O E é de explorador de arquivos. Esse cai muito. É para abrir o explorador de arquivos que sucede o Windows Explorer. O L é de lock. A gente já viu que é para bloquear. O M é de minimizar. O P é para trabalhar com projetor, com monitor, duplicando, estendendo, desligando um, deixando só o outro. Quando a gente tem dois monitores ou um data show, alguma coisa nesse sentido. E o R é para abrir a caixa de diálogo, executar, que é run. Então, o que ele está pedindo aqui? Mostrar a área de trabalho Windows D. E restaurar todas as janelas, que é mostrar a área de trabalho. O Windows D ele vai e volta. É por isso restaurar todas as janelas.
Veja que aqui tem o Windows D e o Windows M. O minimizar, ele também mostra a área de trabalho, mas ele não volta. Isso é interessante, né? Parece que são a mesma coisa. O Windows D, pode pressionar aí durante a aula mesmo. O Windows D, ele minimiza tudo e depois que você pressiona, ele volta. Ele vai e volta. Se você pressionar o Windows M, você vai ficar triste que ele só minimiza. Ele não volta. Ambos mostram a área de trabalho, mas o Windows D vai e volta. Quando ele coloca ou restaurar, não pode ser o Windows M, porque o Windows M não restaura. Entendi. E o Windows Explorer é o Windows E, então o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Show? Próxima. Considere as seguintes assertivas acerca da movimentação de arquivos entre pastas no Windows XP. Não importa a versão. Quando eu penso em movimentação de arquivos entre pastas, quem define o que vai acontecer com o arquivo é o destino. Como assim? Se o arquivo vai ser copiado, se o arquivo vai ser movido, quem define isso é o destino. Sempre que eu arrasto um arquivo para um disco diferente, ele vai ser copiado. Sempre que eu arrasto um arquivo dentro do mesmo disco, vai ser movido. Tem lógica? Pensa aí. Você tem um arquivo, aí você tem um arquivo. Se você arrastasse dentro do mesmo disco e ele copiasse, você ia ficar com dois arquivos iguais. Aí daqui a pouco você altera um e esquece qual que alterou e altera o outro. Aí você fica com arquivos inconsistentes. Que droga. Então, dentro do mesmo disco, não tem muito sentido ter duplicatas. Até porque não é seguro. Ah, vai falar para mim que é backup? Não tem nada de backup, porque se o disco queimar, vai perder os dois. Pegar um vírus, vai apagar os dois. Então, backup é uma cópia de segurança. Para ser seguro, tem que estar em outro disco. Senão não é seguro, senão não é backup. Backup não é uma cópia qualquer. É uma cópia de segurança. Agora, quando eu arrasto para um outro disco, aí eu não quero perder o meu. Aí faz uma cópia segura. Né? Aí você realmente duplica aquele arquivo. Quando clica e arrasta para um disco diferente, ele copia. Vamos lá. Item 1. Ao arrastar e soltar um arquivo com o botão esquerdo do mouse entre uma pasta de origem e uma pasta de destino, na mesma unidade de disco, ocorrerá que o arquivo será copiado? Não, o arquivo será movido. Na mesma unidade, o arquivo será movido. Item 2. Ao arrastar e soltar um arquivo com o botão direito do mouse. Gente, com o botão direito, o cara é maluco, né? Salvo se ele for canhoto. Se ele for canhoto, ele não é maluco. Mas aí a gente tem que considerar sempre a configuração do destro. É o padrão. Ah, mimimi. Não, sem mimimi. Botão esquerdo é o padrão. O botão direito é o botão inverso. Entendi. O padrão é arrastar sempre com o botão esquerdo. Se você usa o botão direito, o Windows fica doido. E aí o próprio Windows não sabe o que você quer fazer. Então o que ele faz? Ele abre um menu e te dá todas as opções. Copiar para cá, mover para cá, criar atalho ou cancelar. Vamos ver o item 2. Ao se arrastar e soltar com o botão direito, na mesma unidade, ocorrerá que o arquivo será movido imediatamente? Não. Será aberta uma caixa de diálogo. Na verdade, será aberto um menu com opções. Copiar para cá, mover para cá, criar atalho ou cancelar. Entendi. Se os itens 1 e 2 estão errados, 2 está errado, 1 está errado, 2 está errado, 2 está errado, só pode ser letra A, gabarito, 3 está certo. E aí você não precisa nem pensar no 3. É possível realizar a movimentação de arquivos utilizando arrastar e soltar, mesmo entre pastas de unidades diferentes? Pessoal, eu posso mover mesmo com discos diferentes? Sim, pode. Você pode forçar os procedimentos usando o auxílio das teclas Shift, Ctrl ou Alt. Se você pressionar a tecla Shift, sempre move. Se você pressionar a tecla Ctrl, sempre copia. E se você pressionar a tecla Alt, sempre cria atalho. Legal? Ctrl sempre copia e Alt sempre cria atalho. Então, com o auxílio do Shift, seria totalmente possível.
Por isso que o item 3 é verdadeiro. Entendi. Vamos para a próxima. Sobre a lixeira do Windows, podemos afirmar que a lixeira do Windows armazena o quê? Os últimos arquivos excluídos do disco rígido. Para permitir uma restauração em caso de erro, me arrependi, você tem a lixeira. Vamos lá, letra A. Os arquivos de unidade de rede mapeadas. Essa é bem legal, pessoal. Veja que detalhe aí. Ó. É sabido que só disco rígido tem lixeira. Quando eu falo disco rígido, pode ser HD magnético ou SSD sólido. Mas só o disco fixo, rígido, tem lixeira. Pendrive não tem lixeira, cartão de memória não tem lixeira, disquete não tem lixeira, CD, DVD. Por padrão não tem lixeira. Só disco rígido tem lixeira. Então, se cair na prova, não esqueça isso. Agora, unidade de rede mapeada, ainda que seja um disco rígido lá no servidor, a partir do momento que é mapeada para o cliente, aquele disco não é local, não é um disco rígido. Ou seja, unidade de rede não tem lixeira. Quando você apaga um arquivo do servidor, ele é excluído definitivamente. Logo, os arquivos da unidade de rede, ao serem removidos, são colocados na lixeira com o link? Não. São excluídos diretamente, sem passar pela lixeira. Assim como arquivos locais também podem ser excluídos diretamente se você pressionar a tecla Shift durante o procedimento de exclusão, né? Shift Del exclui um arquivo definitivamente, sem passar pela lixeira. Letra B. Apenas arquivos podem ser colocados na lixeira, pastas não. Errado. Eu não posso apagar uma pasta? Se eu posso apagar uma pasta, ela pode ir para a lixeira. Se eu posso apagar um arquivo, ele pode ir para a lixeira. O que não vai para a lixeira, gente, é aquilo que é maior, o arquivo que é maior do que o tamanho da lixeira. Aí não tem como. Como é que é? A lixeira tem um tamanho. Se você apaga um arquivo que é maior do que o tamanho da capacidade da lixeira, aí não tem como ele ir para a lixeira. Letra C. Ao ser colocado na lixeira, o nome do arquivo é automaticamente mudado para conter um caractere cifrão como primeiro caractere do nome. Não, essa vocês vão apenas ignorar, abstrair, considerar como errado e pronto. Arquivos da unidade disco C, que é o disco rígido, não podem ser movidos para a lixeira. Errado. Só o disco rígido é que vai para a lixeira. Uma vez colocados na lixeira, o arquivo pode ser recuperado. Óbvio, para isso tem lixeira, né? Senão ele seria excluído o quê? Definitivamente. Então, o gabarito é o quê? Letra E de eco. Vamos percorrendo o conteúdo programático. Vamos pegar agora mais um item do edital. A coordenação de comunicação de uma instituição federal de ensino ficou responsável pela divulgação através de um sítio eletrônico de procedimentos, eventos e demais informações internas de caráter administrativo. Como é que essa comunicação interna pode se dar? O uso é exclusivo ao corpo discente, que são os alunos, né? Lembrem disso. A solução recomendada para a Cordicom deve ser adotar a intranet. Por que a intranet e não uma rede interna qualquer? Pela característica de ser similar à internet, oferecendo um serviço de página através de um sítio eletrônico, através de uma página de hipertexto. Uma rede interna qualquer não ofereceria recursos da internet. Quando ela oferece serviços da internet no âmbito privado, ela passa a ser chamada de intranet. Ok? Na minha casa eu tenho uma rede local, mas ela não oferece página, não oferece e-mail para minha família, assim, exclusiva, interna. Numa intranet eu vou oferecer VoIP, FTP, web, e-mail, só para aquele ambiente interno. É característica da tecnologia da internet na rede local lá da instituição, por exemplo. Vamos para a próxima. A Pró-Reitoria de Tecnologia do Instituto Federal de Ensino resolveu reestruturar suas plataformas de comunicação institucionais. Contudo, é importante que se observe como se dará a implementação dessas soluções, analisando a disponibilização de uma plataforma privada local. Privada não pode ser internet jamais, porque a internet é pública. Então a letra A é horrorosa. Se ela é privada local, ela é uma intranet.
para acesso exclusivo através de uma intranet. Para que seja possível acesso controlado, ou seja, continua sendo privado, não é público, de agentes que não estejam nas dependências institucionais, estão fora, como, por exemplo, de outras universidades, ou alunos, ou... Enfim, eu posso considerar o quê? Uma extranet. O conceito de extranet é estender o acesso à intranet para outras pessoas, mas que tenham login. Observe que eu estou tentando falar pessoas, por quê? As definições acerca de intranet, elas são muito voltadas para a área de administração, né? Os administradores é que introduziram muito esse conceito de intranet e extranet. Esse não é um conceito tão computacional, é mais um conceito de gestão. Aí vamos implementar uma rede igual a da internet no âmbito privado, o pessoal da TI faz aí. Mas, assim, esse conceito normalmente está nos livros de sistemas de informação gerenciais, que são livros muito voltados à área de administração. E eles colocam a intranet muito focada nos funcionários. E quando abre para clientes, fornecedores, alunos, quando abre para o público externo, aí você tem a extranet, né, que é a extensão da intranet. Então, já sei que o gabarito aí vai ser o quê, pessoal? Letra D. Por fim, uma plataforma de acesso pública, aí pública é a internet. Só de você saber que a internet é pública, você também já ia eliminando. O gabarito, então, é o quê? Letra D de delta. Os termos intranet e extranet tratam de quê? Tipos de servidores? Não. Tipos de vírus? Não. Tipos de sistemas operacionais? É o Windows e Linux. Características de configuração? Não. Da internet? Não. Tipos de rede. Gabarito letra A. Existem diversas classificações quanto a tipos de rede. Tem tipo de rede quanto ao tamanho, tipo de rede quanto à arquitetura de interação. Existem diversas classificações, inclusive intranet, extranet e internet. Então, gabarito letra A. Próxima. Marque a alternativa correta quanto aos tipos de redes de computadores intranet e extranet. São constituídas apenas por máquinas de usuários? Não. A intranet é cliente-servidor. Cliente-servidor. Vai implementar a mesma infraestrutura da internet no âmbito privado, com servidores. São formadas pela união das redes, empresas, organizações parceiras? Não. Aí já está mais para extranet, né? Quando eu falo de parceiras. São tipos de internet de alguns países estrangeiros? Não. Não. São acessadas apenas por funcionários de cargo de gerência? Não é isso que define. Não é a gerência. Mas elas são construídas sobre o modelo da internet, que é o quê? A arquitetura TCP/IP. Toda a intranet, toda a extranet vai usar a mesma tecnologia, mesmos programas, mesmos protocolos da internet. Por isso, gabarito letra E. E quando eu penso no TCP/IP, eu tenho que lembrar que TCP/IP é uma pilha de protocolos. Existem protocolos para acesso a páginas web, como HTTP, HTTPS. E existem protocolos de correio eletrônico, como o POP3, o IMAP. Qual a diferença entre o POP e o IMAP? Existe o POP, o IMAP e ainda existe o SMTP. O SMTP é para envio de mensagens de correio eletrônico. É um agente de transmissão das mensagens. Tem gente que decora, sua mensagem está partindo, saiu Maria Tatu e Pedro. Como é que é? É o SDSend. Cara, tranquilo, decorar do jeito que você quiser. Agora, Simple Mail Transfer Protocol, ok? O SMTP é para envio. O POP, tanto faz botar o 3 ou não, POP, POP3. O IMAP, tanto faz botar IMAP 4 ou IMAP. O POP ou IMAP são para acesso. Só que esse acesso pode vir através do download, ou seja, o POP sempre vai baixar a mensagem de correio para você ler na máquina. Ele é mais velho. O IMAP, ele permite que você acesse online, direto no servidor.
Essa é a principal diferença. No POP não há opção. Será baixada a mensagem para a máquina. No IMAP, eu vou poder ler a mensagem online diretamente no servidor. Isso vai me dar uma maior mobilidade, que a mensagem vai estar no servidor e eu vou poder ler de qualquer computador. Então, vejamos. O POP copia para seu computador apenas o anexo? Não, ele copia tudo. Copia todas as mensagens completas da sua caixa de entrada para seu computador. E o outro? O outro é o E aqui divide o POP do IMAP. Tinha que se organizar, né? O IMAP copia para seu computador apenas um cabeçalho? Não necessariamente ele copia o cabeçalho. É possível que ele copie o cabeçalho. Vamos ver o resto. Copia para seu computador apenas o cabeçalho? Não. Copia para seu computador apenas o cabeçalho? Não. Porque primeiro eu tenho que pensar no POP. É POP, POP. Copia todas as mensagens da caixa completa de entrada para seu computador. Então, POP. Agora, o E aqui ó, é que divide o POP do IMAP. Não é isso? Então, a A está errada, a C está errada e a D está errada. A minha dúvida agora está entre a A e a E. O IMAP copia para seu computador apenas um cabeçalho ou na letra E? O IMAP copia para seu computador apenas o corpo de cada mensagem. O corpo é a mensagem propriamente dita. Se ele copiasse o corpo, basicamente ele estava copiando a mensagem completa. Então a gente vai ficar com a letra B, onde, usando o Thunderbird, a gente vai ver aquele conteúdo. Eu vou entrar no Outlook para mostrar. Se eu entrar no Outlook aqui, olha a minha privacidade. Minha privacidade. Eu estou entrando aqui no Outlook. Entrei no Outlook do Estratégia. Pronto. Se vocês observarem, eu tenho o cabeçalho, mas eu não estou vendo. Eu tenho que selecionar o item para poder ver. E quando eu selecionar, ele vai buscar aquela mensagem lá no servidor. Então, ele baixa os cabeçalhos. Quando eu quiser acessar, eu tenho que estar online. Se eu não estiver online, eu não vou conseguir acessar. Então, voltando. O gabarito aí ficou o quê? Letra B de bravo. Todo e-mail possui um cabeçalho e um corpo. O cabeçalho é só o quê? O endereço dos destinatários, o assunto. Isso é o cabeçalho. Quando eu acesso a mensagem, de fato, né? Por exemplo, aqui eu tenho os cabeçalhos de um lado e o conteúdo do outro. Eu posso estar com os cabeçalhos aqui, mas eu só vou conseguir ver o conteúdo se eu estiver online. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos. O protocolo da internet usado principalmente para transferência de arquivos é o FTP, File Transfer Protocol. O DHCP para gerenciar IPs dinâmicos. O NTP não cai para vocês. Não cai? Dificilmente ele vai cair, né? O DNS é o sistema de nome de domínios. O WINS também não. Beleza? Por descargo de consciência, pessoal, o NTP é um protocolo para sincronizar a hora entre os computadores. Network Time Protocol. Ok? Tem a ver com sincronismo de hora entre equipamentos na internet. É muito comum hoje em dia o equipamento atualizar a hora de forma automática. E aí ele troca essa hora usando o NTP. Beleza? E vamos para a nossa última questão da aula de hoje. Uma questão de segurança da informação. Abrir em seu computador arquivos oriundos da internet, seja por meio de download de uma página ou de anexo, pode causar danos. O que você tem que saber aqui? Os arquivos mais propensos a serem malware são os arquivos executáveis. E os arquivos menos propensos são os arquivos de imagem, vídeo e som. TXT é imune. TXT não pode ter vírus, porque é um arquivo de texto. Então, aquele que apresenta o menor risco é o TXT. Se não tivesse TXT, você teria que pensar em imagem, vídeo e som. Imagem, vídeo e som são de baixo risco. Quando eu penso em imagem, JPG, PNG,
GIF, TIFF, BMP, vídeo, MP4, som MP3, WMV, Wave, respectivamente para vídeo e som. Então, existem várias extensões de vídeo, várias extensões de áudio. Ok? Imagem, vídeo e som, baixo risco. Esses formatos de arquivo são de alto risco. Inclusive, esses formatos de arquivo, muitos servidores, como o Gmail, proíbem o envio de anexos desse formato, justamente para evitar a proliferação de malwares. Gabarito, então, da questão, letra A de alfa. Galera, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo aí a nossa aula de revisão de véspera. Desejo muita calma, tranquilidade e sucesso amanhã. Muita sorte também, né? Porque a sorte conta. Na verdade, a sorte ela é objeto, né? Resultado, muitas vezes, do seu esforço. Mas é tão bom cair aquilo que você estudou. Muitas vezes você vai fazer a prova e parece que ela foi feita para você. E é isso que eu desejo. Bom, fica o convite para que vocês me sigam nas redes sociais. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. Se tiver qualquer dúvida, manda por lá. E assim que eu pegar a prova, analisando as questões, se vocês observarem que tem alguma questão passível de recurso, manda para mim. Se tiver, eu ajudo, dentro do possível, a fazer o recurso necessário aí para a gente poder consertar o gabarito. Beleza? Então, um grande abraço para todos, fique com Deus e boa prova amanhã. Valeu!